Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Emerson Correia e a partir desse vídeo irei demonstrar a vocês como realizar a migração de um banco de dados Paradox para o banco de dados Firebird. O primeiro passo que vamos fazer é configurarmos uma conexão ODBC para o Paradox. Mas antes de configurarmos o ODBC, temos que nos atentarmos com a versão do sistema operacional. Caso você esteja utilizando o Windows 64 bits, teremos que abrir o ODBC na versão 32 bits. Pois o drive de conexão com Paradox só tem disponível na versão 32 bits, ok? Clicando com o botão direito sobre o atalho do ODBC, vocês podem observar aqui que eu estou apontando ele para a pasta syswall64, ok? Abro aqui o meu ODBC 32, clico em adicionar, localizo meu driver do Microsoft Paradox, clico em concluir, informo o nome da minha fonte de dados, Paradox, descrição, vou informar o mesmo nome, Paradox, a versão do Paradox, no caso estou utilizando a versão 5x, desmarco a opção aqui, usar pasta atual, para informar o caminho do meu Paradox, que no caso está na área de trabalho, clico aqui em selecionar pasta, vou até o caminho, onde está localizado, seu users, administrador, desktop, seleciono aqui o meu pasta Paradox e clico em OK. Seleciono OK, pronto, já está configurado nossa conexão com Paradox. Clico em OK, pode observar que é bem fácil. Vamos abrir agora o Full Copy Convert para realizar a migração desses dados para o Firebird. No meu caso aqui eu já criei e deixei preparado o banco aqui Firebird, tá? Para agilizar mais o nosso vídeo. Na primeira etapa aqui do Full Copy Convert, nós podemos criar o nosso projeto de conversão. Mas antes eu vou criar uma pasta aqui para deixar mais organizado o projeto. Clico aqui, seleciono o nome da pasta, vou colocar aqui migração Paradox. Clico em OK. Clico sobre a pasta e vou registrar um projeto de conversão. Vou dar o nome para o meu projeto, no caso projeto, vou colocar migração Paradox para Firebird. Clique em OK. Eu abro aqui minha pasta. Você pode observar que criou aqui o nosso projeto. Clico duas vezes sobre o mesmo para selecioná-lo e clico em avançar. Na segunda etapa é onde nós vamos configurar o nosso banco de dados de origem e o nosso banco de dados de destino. Meu banco de dados de origem, no caso, é uma conexão com o DBC, chamada Paradox. Venho aqui nas fontes de dados disponíveis e seleciono a opção ODBC. Vocês vão observar aqui que já vai estar disponível o Paradox, aqui a fonte de dados, que nós criamos ali no ODBC. Seleciona a mesma. Não tem um usuário e senha, então eu deixo aqui usuário e senha em branco. Já posso realizar o teste realizado com sucesso. Agora nós vamos configurar o nosso banco de dados de destino, que é o caso Firebird. Se fosse qualquer outro banco, poderia selecionar aqui. No caso, nós estamos trabalhando com Firebird. Informa o nome do servidor. No caso, ele está local, então informa o IP local. 0.1. O caminho do meu banco de dados. No caso aqui está na minha área de trabalho, banco Firebird. Seleciono aqui banco Firebird, ou extensão que é FTB do meu banco. Seleciono meu banco Firebird e clico em abrir. Informo o meu usuário do meu banco, sysdba, a minha senha do meu banco. É muito importante essa questão do char7 aqui, ó. Você tem que identificar qual é o char7 que vocês criaram no seu banco e selecionar ele nessa lista que está disponível aqui.
No meu caso eu criei como ISO 8859-1 e o dialeto de 3. Clico em testar, pode observar que o teste foi realizado com sucesso e clico em avançar. Nessa terceira etapa é onde nós podemos incluir anotações sobre o nosso projeto. Isso aí fica a critério de vocês. No meu caso aqui eu vou deixar em branco. Vocês podem observar aqui que eu já tenho algumas tabelas já criadas no meu banco de dados de destino aqui, que eu já tinha feito um teste anteriormente. No caso aqui vou removê-las aqui do meu banco de dados Firebird. Não é o que eu quero demonstrar para vocês, desde criar a estrutura até converter os dados. Eu seleciono aqui a opção remover tabelas selecionadas, clico aqui, sim, já removeu todas as tabelas. Nesse caso aqui eu tenho minhas tabelas da base de dados de origem. Tenho disponível aqui todas essas tabelinhas. Posso clicar com o botão direito aqui, visualizar os dados da tabela, certo? Ah, mas como eu faço para criar essa estrutura aqui no meu banco de dados Firebird? É bem fácil. Vocês podem clicar aqui na tabela, selecionar mesmo e arrastar ela para minha área das tabelas da base de destino. Então seleciono e solto. Ele já realizou aqui a criação da tabela. Vocês podem observar, visualizar aqui que ela está vazia. Ah, mas eu quero, antes de converter, eu quero configurar, modificar o campo da tabela, o tipo de campo da tabela. Não tem problema. Aqui na minha base de dados de origem, eu tenho aqui a opção de configurar campos da tabela selecionada. Seleciono aqui. Então eu posso vir aqui e mudar o tipo de campo, ou posso remover um campo quando eu quero que converta. Fica a critério de vocês. No caso que eu vou deixar os valores default que o Full Copy Convert retornou aqui. Tá. O próximo passo é nós trazermos, convertermos os dados dessa tabela que nós criamos aqui. Vocês podem observar que ela está vazia, né? Nós acabamos de criá-la. Para jogarmos os dados para essa tabela, seleciona mesmo e posso arrastar aqui para essa área aqui das tabelas de destino. Você pode observar que já criou aqui e já marcou ela, que falou assim, ó, já está selecionada essa tabela. Defino a minha ordem de conversão dela. Essa ordem aqui é bem importante caso vocês tenham um banco com relacionamento com FK, vocês definirem a inserção dos dados antes ou depois, de acordo com a hierarquia de suas tabelas. Na aba 2 aqui, SQL da tabela de origem, eu tenho que informar o meu SQL. Posso vir aqui, digitar o SQL, no select, asterisco from, a minha tabela do Paradox, mando executar aqui. Vamos observar que já retornou a lista das tabelas. Clico em comitar, comito, entro no mapeamento de campos. Vocês podem observar aqui que eu tenho meus campos de destino e os meus campos de origem. Eu posso vir aqui ligar esses campos manualmente, ou simplesmente eu posso vir aqui e automapear os campos. O que esse automapear vai fazer? Ele irá identificar os campos que são igual tanto na origem quanto no destino e já vai fazer a ligação automática para vocês. Então eu venho aqui, no caso nós criamos com a mesma estrutura, então eu vou automapear os campos, clico em sim, pode observar que ele já relacionou aqui os campos da origem com o destino. Aí tem essa opção aqui, validar ligações. Esse validar ligações, caso tenha alguma diferença de estrutura, ele vai acusar aqui. Por exemplo, às vezes o seu campo aqui da origem, ele pode ser maior que o destino, então ele vai acusar uma alerta para vocês. Ele não vai bloquear a conversão da tabela, mas ele vai
ele vai te dar um alerta para você antes de converter, se atentar a essa informação. Posso realizar uma prévia aqui dos dados para verificar se o meu script de inserção da tabela está já como que ficou, né? Se está ok, se está faltando alguma coisa, tá? No caso aqui tudo certinho. Volto aqui novamente para a tabela de destino. Seleciono a opção finalizado para marcar que essa tabela já foi finalizada e posso converter ela. Depois que eu fiz isso, eu só clico aqui em avançar. Nessa quinta etapa, eu posso selecionar quais são as tabelas que eu quero converter. Às vezes eu tenho mais tabelas e eu quero converter somente uma, então eu seleciono somente essa tabela, tá? Vocês podem observar aqui que tem um detalhe aqui importantíssimo sobre aquela questão do botão finalizado, né? Que tem que estar marcado, senão ele não irá retornar aqui. Passo para a última etapa, clico em avançar. Nessa última etapa é onde que vai ocorrer, vai jogar os dados lá para dentro do meu banco de dados do Firebird. Então eu clico no botão direito e mando executar. Seleciono a prioridade da minha thread, clico em OK. Vocês podem observar que os logs que eu tinha somente 55 registros, então foi bem rápido. Tá? Então vamos voltar lá na minha quarta etapa para verificar se os dados foram convertidos. Clico no botão direito, mando visualizar. Vocês podem observar aqui que os dados já estão disponível aqui. Ah, mas eu quero converter outra tabela. Não tem problema. Posso vir aqui, seleciono outra tabela, orders, venho aqui e jogo ela para o meio. Posso vir aqui também arrastar aqui que ele já te monta um SQL. Executo, deu tudo certinho. Vou para a terceira etapa, seleciono automapear campos, clico em sim. Você vai que não deu nenhuma restrição. Clico em volto para a primeira aba, clico em finalizado, avanço, desmarco essa aqui que eu já converti, deixo a tabela orders, vou limpar os logs aqui e vou mandar executar essa tabela de orders. Deu 205 registros. Vamos voltar aqui na quarta etapa. Vou visualizar os dados da tabela. Já está aqui nossos dados convertidos. Vocês podem, quando vocês observaram que foi bem rápido, pois a nossa tabela tem poucos registros. Mas se for uma tabela com mais informações, com milhões de registros, ele irá criar umas threads aqui. Vocês podem observar aqui que eu já tenho duas threads que já foram executadas. Vocês podem observar aqui que tem as tabelas, cada thread foi executada. E o full copy ele não trava a conversão. Você pode colocar uma tabela para converter com muitos registros e pode vir aqui e continuar o trabalho. Ele vai abrir uma thread e vai executar esse processo, deixando você livre para converter mais tabelas, quantas vocês quiserem ao mesmo tempo, sempre respeitando a questão da hierarquia das suas FKs, tá? Pronto, esse foi um vídeo demonstrando como realizar a conversão de um banco de dados Paradox para o banco de dados Firebird. Até a próxima, pessoal.